Boa noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para nós adorarmos ao Senhor, prestarmos o nosso culto. Nós aqui no templo da Igreja Congregacional em Maricá, você na sua casa, mas unidos pelo Espírito Santo de Deus, unidos com um só propósito: levantar as nossas vozes e exaltar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Eu queria que você pudesse estar reunindo aí na sua casa, chama os seus familiares, junta todo mundo aí, diz assim, começou o culto aqui, vem para cá. Junta o pessoal e nós vamos estar celebrando ao nosso Deus, nós vamos estar adorando ao nosso Deus, nós vamos estar dizendo para Ele que Ele é santo, que Ele é santo. Eu queria que você pudesse ir na sua casa, você pudesse abrir a sua Bíblia, ou você pudesse abrir aí a sua mídia, a sua Bíblia virtual, abra aí em Isaías capítulo 6, eu quero ler com você Isaías capítulo 6, e logo depois nós vamos orar. Tá bom? Isaías capítulo 6, a visão do profeta Isaías. Nessa visão, Isaías, ele tem uma visão do trono de Deus, e ali Isaías é chamado. Ele é chamado para ser profeta, ele é chamado para anunciar a palavra de Deus ao povo de Israel. Eu quero dizer que nessa noite, Deus está te chamando para que você seja um profeta, para que você anuncie a palavra dele, para que você possa anunciar aquilo que Deus tem a ser colocado no teu coração. Mas para isso, você precisa trilhar o mesmo caminho que Isaías. Eu não vou ler todo o capítulo 6, mas eu quero te desafiar, depois de você estar lendo o capítulo 6 de Isaías, para que você possa entender. Mas eu quero ler com você o verso 1, 2 e 3. Não há como nós sermos enviados pelo Senhor, não há como nós nos dizermos profetas de Deus, não há como anunciar a grandeza de Deus se nós não tivermos a nossa visão, se nós não tivermos a visão do trono de Deus, se nós não contemplarmos a glória de Deus. E Isaías teve uma visão extraordinária que eu quero ler com você. No capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono, sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Verso 3. E esses seres, eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é uma verdade que ela se estende pela eternidade, que o nosso Deus, Ele é santo, e que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é Senhor dos exércitos, e que toda a terra está cheia da sua glória. Nessa noite, a glória do Senhor está aqui conosco. Nessa noite, a glória do Senhor está na tua casa. Nessa noite, a glória do Senhor enche toda a terra. E eu quero te convidar a orar a esse Deus e exaltar o nome dEle, dizendo: Ele é santo, Ele é santo. Vamos orar, vamos engrandecer o nome do nosso Deus. E enquanto nós oramos, você pode estar acompanhando a nossa oração, e você vai estar glorificando na tua casa, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque Tu és santo, mas a sua glória, ela enche toda a terra, e a sua glória está comigo aqui, a tua glória está dentro da minha casa. Você vai glorificar o Senhor enquanto nós oramos. Jorge vai estar orando, e depois nós vamos estar adorando o nome do nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Pai. Nós entramos na presença daquele que é santo, Senhor dos senhores, Pai, Rei dos reis. Não há outro Deus maior que você, Jesus. Não há outro, Pai, Senhor, maior que você. Nós te adoramos, Pai. Espírito Santo, és bem-vindo nesse lugar, Pai. Nós renunciamos às nossas vontades, Pai, para que a sua vontade venha prevalecer sobre nós, Pai. Manifesta o teu amor, Jesus. Manifesta a tua presença sobre as nossas vidas, Pai. Porque a nossa esperança está no Senhor, Pai. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está no Deus que criou os céus e terra. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Jesus. Espírito Santo, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor conhece a nossa mente, Pai. És bem-vindo, Pai. Transforma o nosso coração. Queremos ter um coração igual ao teu, Pai. Queremos amar igual a você, Jesus. Queremos ser seus imitadores, Jesus.
Flua nesse lugar, Espírito Santo. Flua em lares, Pai, flua em corações, Deus. Tens liberdade, manifesta a Tua glória sobre as nossas vidas, Pai. Nós clamamos por Tua presença, nós clamamos por mais de Ti, nós queremos mais, Pai. Que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Declare isso mais uma vez. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Mais uma vez. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declare, ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Mais uma vez, declare a santidade do Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 ele é santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Mais uma vez, ele é santo. Santo,
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Exaltado, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Aleluia. A santidade do Senhor, ela nos leva a vivermos a nossa santidade, a nossa necessidade de santidade. A palavra do Senhor diz que nós precisamos viver em santidade para que nós possamos ver a Deus. Isaías vivia isso. Eu quero te convidar nessa noite a você pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo te conduza nessa santidade. Que o Espírito Santo te conduza. Que você possa dizer: Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha casa, tu és bem-vindo na minha vida, para mudar as coisas de lugar, para fazer com que a minha vida seja transformada, não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade daquele que é santo e que me chamou para que eu pudesse anunciar as grandezas dele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Convide o Espírito Santo para estar dentro da tua casa. Diga: Espírito Santo, tu és bem-vindo. Nessa noite nós te exaltamos. Nessa noite nós declaramos que tu tens liberdade. Nós declaramos que a tua palavra ela vai encontrar lugar dentro da nossa casa. Nós declaramos que a tua palavra ela vai encontrar lugar dentro da nossa mente, do nosso coração. E nós seremos transformados. E sendo transformados, nós teremos a visão da presença de Deus. Nós poderemos chamar Jesus e dizer: Jesus, nós somos os teus amigos, porque nós cumprimos a tua palavra. Não há nada igual e não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi teu mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor.
igual, e não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do teu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. A presença dele é real. Nós queremos experimentar a tua presença, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio. Nós te agradecemos porque todo louvor e toda adoração que nós prestamos ao nosso Deus, ele só é possível porque vem do Senhor, vem do próprio Espírito Santo nos ensinando a te adorar. E a tua palavra também diz que ele nos ensina a respeito das Escrituras. E nós te pedimos nessa hora, Espírito Santo de Deus, vem revelar a tua palavra a cada um de nós através da vida do teu servo. Que o teu servo seja uma boca do Senhor, seja um instrumento do Senhor, para que nós possamos receber a tua palavra, e recebendo a tua palavra nós sejamos alimentados, e venhamos a crescer, e venhamos ter o nosso caráter transformado, e sendo transformado nós podemos dizer que nós estamos parecidos com Jesus. Nós te pedimos isso, usa a vida do teu servo, presbítero Marcos, nessa hora, para a glória do teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a palavra do Senhor. O presbítero Marcos está chegando, chegando aqui, né, no púlpito, ele estava ali, mas receba a palavra do Senhor nessa noite. Vou tirar ele para você. Amém, amém. Querido, boa noite. A paz do Senhor para você. Você que está aí na sua casa, tendo o privilégio de estar assistindo esse culto,
de estar compartilhando com a sua família esse momento. Eu falo privilégio porque imagina se a gente estivesse passando esse momento de quarentena há uns 10 anos atrás. Imagina se o coronavírus, essa pandemia acontecesse 10 anos atrás. A gente teria que fechar a igreja e não teria esse culto, não teria esse culto online. Então, a gente teria muita dificuldade, né? Então, graças a Deus, glória a Deus pela tecnologia, pelas redes sociais, que nos leva até a sua casa, né? O templo está fechado, como o pastor Carlos costuma dizer, o templo está fechado, mas a igreja ela não está fechada, amém? A gente tem compartilhado, a gente tem estado, mesmo à distância, estado juntos, conectados através das redes sociais, através dos aplicativos. A gente agradece a Deus por esse privilégio, desse tempo. Tudo seria mais difícil, né? Se não fosse a internet nessa hora. Eu queria meditar com você. Eu tenho o objetivo de ser muito, muito breve, muito direto e trazer uma palavra para o teu coração. Uma palavra de Deus, uma palavra do coração de Deus para o teu coração. E esse texto que eu quero compartilhar com você se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 7. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 7. A parábola da ovelha perdida. É um texto muito conhecido, mas que Deus vai trazer algo novo para a sua vida, para o seu coração, essa noite. Durante essa palavra, durante os próximos minutos, o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. O texto diz assim, Lucas 15, versículo 1 até o 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu queria orar nesse momento. Você pode estar orando aí na sua casa, fechando os teus olhos, pedindo para o Espírito Santo falar ao teu coração. Ore comigo nesse instante. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração e queremos ouvir a tua voz. Nessa hora nós queremos nos desligar de tudo. Agora só importa uma coisa, é ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, ser alimentado pelo teu Espírito Santo. Nos abençoa nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu comecei aqui introduzindo, falando do momento que a gente está vivendo, que a gente tem essa poderosa ferramenta em mãos e a gente pode hoje ter acesso a diversos conteúdos através de várias redes sociais, através de vários sites. Então a gente já vive há muito tempo a era da informação e agora a gente vive
durante a pandemia, a gente vive a era das lives, E isso tem sido positivo porque nos possibilita a fazer vários momentos, a criar vários momentos com você, com a sua família, com os jovens da igreja, com os adolescentes. Então a gente tem estado conectados nesse tempo. Mas o fato é que esse momento, existem muitas pessoas falando diversas coisas totalmente distintas umas das outras, e eu estou falando sobre a igreja, estou falando sobre pastores, eu estou falando sobre cultos. E existe nesse tempo muitas especulações. Por que nós estamos vivendo isso? Será que é o sinal da vinda de Jesus? Será que é o fim dos tempos? Será que algum selo se abriu? Será que tem algum cavaleiro do Apocalipse? Então, assim, existem muitas especulações trazendo muito medo em várias casas. E eu já queria deixar uma palavra para você. Nós não somos dominados pelo medo, amém? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Senhor está do nosso lado, Ele não nos abandona, independente da situação, independente das circunstâncias. E eu não estou aqui para afirmar que nós estamos vivendo o Apocalipse ou Ezequiel. Eu já ouvi gente falando sobre Gog e Magog, eu já ouvi gente falando sobre diversas especulações, sobre diversos assuntos escatológicos. Outros estão pensando e falando que Deus está punindo a terra ou punindo a igreja, enfim. Sabe o que é importante nessa hora? O importante é você conhecer o coração de Deus. Esse é o nosso tema. O tema da nossa mensagem, dessa mensagem dessa noite é conhecendo o coração do Pai. Conhecendo o coração do Pai. Pode estar caindo o mundo, pode estar desabando tudo ao nosso redor, mas se a gente conhecer aquilo que está se passando no coração do Pai, nós vamos estar firmes numa rocha, amém? Nós vamos estar firmes num alicerce muito forte, que é Jesus. E esse texto, ele vai falar um pouco do coração de Jesus, ele vai falar um pouco do coração do Pai. Esse tempo de muita especulação me fez lembrar Atos capítulo 1, quando Jesus, abre só um parênteses aqui, quando Jesus, ele, antes de subir aos céus, os discípulos fazem a pergunta, eles começam a especular, eles perguntam assim, Jesus, é o tempo que Israel vai ser restaurado? E a resposta de Jesus, você deve saber, Jesus fala assim, não cabe a vocês conhecer os tempos, só ao Pai. Cabe a vocês ficarem juntos, serem revestidos do Espírito Santo, e vocês serão testemunhas. Depois você vai lá e lê o capítulo 1 de Atos. Isso dá uma mensagem, né? Mas a gente não vai pregar sobre Atos capítulo 1, não. É só para você aquietar o teu coração, alinhar o teu coração com o coração de Deus, e saber assim, não cabe a nós conhecer tempos, cabe a nós se conectar com o Pai, com o coração do Pai. Amém? Esse texto de Lucas, capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, vai nos revelar alguns aspectos. Antes disso, eu queria falar um pouquinho com você sobre o contexto da sociedade judaica daquela época. O momento que Jesus está vivendo ali, naquela sociedade, era um momento muito específico da história de Israel e dessa nação e desse povo. Se você lembrar um pouquinho do Velho Testamento, você vai se recordar, você vai perceber que Israel foi aquela nação que Deus levantou, que Deus chamou através de Abraão. Essa nação se estabeleceu na terra de Canaã, essa nação cresceu, depois ela foi
ainda como dezenas de pessoas, né, levada escrava para o Egito. Ali sim ela se tornou milhões de pessoas, e Deus libertou através de Moisés o seu povo do Egito. O seu povo, ele entra ele no caminho de volta para Canaã, naqueles 40 anos de deserto. Deus, ele estabelece leis. Então, a famosa lei de Moisés, ou lei mosaica, e ali Deus estabelece várias normas, vários preceitos, mas aquilo tinha um porquê, um fundamento. Aquela nação, você vai ler depois um pouquinho nos livros de Reis, que aquela nação ela se tornou uma nação desobediente, ela não obedece a essas leis, e ela é levada como escrava, levada ao cativeiro, e a gente já chega no final do Velho Testamento, fazendo um panorama muito rapidinho aí, rápido do Velho Testamento. Essa nação de Israel, ela sai do cativeiro, volta para sua terra, e esse povo, ele começa a ter medo. É diferente de temer Deus. Temer Deus, considerar Ele santo é uma coisa. Eles começaram a ter medo de Deus, pavor. E começaram aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, os estudiosos, eles começaram a estabelecer, a interpretar a lei de forma muito rígida. E muitas das vezes criar outras normas, outros preceitos. Eles interpretavam a lei de forma tão rígida que nem eles conseguiam obedecer. Esses fariseus, esses mestres da lei, que nos evangelhos aparecem o tempo todo entrando em confronto com Jesus, melhor dizendo, Jesus aparece confrontando eles, né? Jesus ele confronta e exorta essas pessoas abertamente, claramente, e o capítulo 23 de Mateus, por exemplo, Jesus ele exorta de forma pesada, forte, essas pessoas que criavam leis, interpretavam a lei de forma muito rígida. Jesus chega a chamar eles de cegos. Vocês são cegos que estão querendo guiar outros cegos. Vocês são como um sepulcro caiado. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês estão estragados. Jesus fala aos fariseus, aos mestres da lei, aqueles intérpretes, que eles até faziam bem ser fiel e dar o dízimo de cada coisa que eles escolhiam, como cada erva, mas eles estavam negligenciando a vida. Eles estavam se prendendo a detalhes. Então Jesus falou, vocês estão coando mosquito e estão engolindo camelo. Então em Mateus 23, Jesus ele exorta com essas palavras, chama eles de raça de víboras, de hipócritas, porque eles estabelecem algo que não conseguem nem eles mesmos cumprir. Esses homens chegaram a um ponto de chamar de pecadores as pessoas que não viviam a lei conforme eles interpretavam. Então eles repeliam os publicanos, aqueles coletores de impostos, que cobravam imposto para Roma, e eles marginalizavam aquelas pessoas que também não cumpriam a lei ou eram contra essa forma rígida de se interpretar a lei. Então, houve um grande partidarismo, uma grande separação desses fariseus, desses intérpretes da lei. Jesus, pelo contrário, Jesus se sentava com essas pessoas que eram marginalizadas, essas pessoas que estavam sendo intituladas como pecadores. Esses intérpretes se autodenominavam santos e classificavam as outras pessoas como pecadores. Jesus, ele se sentou com os pecadores. Jesus, ele sentava para fazer refeições com os pecadores. E aqui começa a revelar um pouco do coração de Deus, para você e para mim.
E eu quero meditar dois aspectos nesse texto sobre o coração de Deus. O primeiro aspecto é que Jesus, no versículo 7, diz assim, versículo 7 de Lucas capítulo 15, né? Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Você lembrar um pouquinho do versículo 1 que a gente leu, do versículo 1, do versículo 2, os intérpretes da lei, os fariseus, estavam criticando Jesus, porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Vale ressaltar o seguinte, a gente só senta para fazer uma refeição com uma pessoa quando a gente conhece essa pessoa e a gente quer desenvolver um diálogo, né? Quer conversar, quer conhecer mais. Isso na nossa cultura é fácil a gente conhecer. Na cultura do povo de Israel daquela época, você sentar com uma pessoa para fazer uma refeição significava muito mais do que isso. Para a gente hoje, significa muita coisa. Receber alguém na sua casa, fazer um churrasco, né, para ela, ou tomar um café da tarde, né? Isso representa que você está querendo desenvolver uma amizade com essa família, com essa pessoa. Mas isso é muito positivo. Para a cultura de Israel, esse comer junto significava uma associação muito forte. Significava, além de se associar, além de fazer amizade, significava aceitação e reconhecimento. Quando um judeu sentava na mesa com o outro para fazer uma refeição, aquele judeu, ele estava falando para o outro assim, ó, eu te aceito, eu te reconheço, eu estou associado com você. Então, quando Jesus começou a fazer refeições com pessoas pecadoras, pessoas que eram rejeitadas naquela sociedade por aqueles religiosos, Jesus quebrou um grande paradigma. Jesus trouxe um grande assunto à tona, Jesus trouxe uma grande crítica sobre ele. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Você lembra de Zaqueu, aquele cobrador de impostos, de baixa estatura, que subiu na árvore? Quando Jesus passa e fala, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém estar na tua casa para fazer uma refeição com você. Eu te aceito, eu te reconheço, né? E eu vou entrar na tua casa, na tua vida, na tua família. Então, esse era um hábito de Jesus. Se aproximar das pessoas que estavam precisando, desses pecadores, que eram classificados de pecadores pelos religiosos, e Jesus tinha o objetivo de resgatar essas vidas. Era a missão de Jesus, amém? A missão de Jesus era resgatar e salvar o perdido. O primeiro destaque, o primeiro aspecto que eu quero meditar com você é o seguinte: seja humilde, sejamos humildes, não sejamos orgulhosos e nem soberbos como aqueles religiosos. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, do coração de Deus para o nosso coração. Jesus deseja que a gente seja humilde assim como Ele. Amém? Jesus ironiza, no versículo 7 que eu acabei de ler, Jesus ironiza os religiosos. Jesus falou assim, tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Na verdade, Jesus está querendo dizer 99 religiosos como vocês que acham que não precisam de arrependimento. Irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e é somente através do arrependimento que a gente alcança salvação, que a gente alcança aceitação
que a gente alcança a justificação de Jesus. Então, o nosso coração ele tem que estar humilde. Coração humilde é um coração que agrada a Deus. Amém? É um coração que chama a atenção do Pai. Você lembra de Salmo 51? Que quando Davi, ele está em pecado, né? Ele cai naquele pecado de adultério. E aí Davi fala assim, no versículo 17, um coração, do Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, um coração humilde, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Mateus 23, versículo 12, até um capítulo que eu já citei, Jesus, ele exorta esses religiosos, esses homens, e no versículo 11 de Mateus 23, Jesus fala assim, o maior entre vocês seja servo. O maior seja servo. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Então, a palavra de ordem do coração de Deus para o nosso seja humilde. Se humilha, porque eu vou te exaltar. Amém? Filipenses capítulo 2, né, versículo 2, fala sobre isso também. Eu vou ler para você. Diz assim, Filipenses 2, a partir do 2. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Tá certo. Na verdade, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até morte, e morte de cruz. Tenha a mesma atitude do que Jesus. Ele não levou em consideração ser igual a Deus, estar no céu na glória. Ele se esvaziou da sua glória, se fez homem e habitou entre nós. E chegou a morrer numa cruz. Ele pagou todo o preço por você e por mim. Ser humilde, ser servo, esse é o coração do Pai, para mim e para você. Romanos 12, versículo 16, eu vou ler para você, diz assim: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Aquilo que os religiosos da época não fizeram. Eles não estavam dispostos a se associar com pessoas de posição inferior. Mas Jesus veio para romper isso. E Jesus sentou junto, fez refeições com aquelas pessoas que estavam sendo desprezadas, que estavam sendo deixadas de lado. Coração humilde, um coração quebrantado, coração que deixa o orgulho, um coração que deixa qualquer pensamento ou sentimento de superioridade de lado. Eu tenho que considerar, como diz Filipenses 2:3, o meu irmão superior a mim mesmo. Amém? Esse é o primeiro aspecto do coração de Deus. Eu preciso ser humilde, de forma nenhuma como esses homens religiosos. Eu preciso me humilhar diante de Deus, aos pés do Senhor Jesus. O segundo aspecto, o segundo ponto sobre conhecer o coração de Deus é sobre o preço
para resgatar uma vida, sobre o valor que uma vida tem. Em Filipenses 2, esse texto que a gente acabou de ler, Jesus ele se esvaziou da glória de Deus e assumiu a forma de servo. Então Jesus começou pagando um alto preço, e esse preço foi a sua glória nos céus. Ele se fez homem, ele se fez pecador por nós. Ele se fez pecador, ele se fez carne, né? E para resgatar vidas, para resgatar você, para resgatar a mim, e nós precisamos seguir esse mesmo passo de Jesus, seguir esse mesmo caminho que ele deixou para nós. Qual é o valor de uma vida? Qual o valor de uma vida? Se a gente só pensar um pouquinho em Filipenses 2, nesse texto que fala que Jesus se esvaziou, assumiu a forma de servo e morreu numa cruz, olha o preço da sua vida. Tenta calcular o preço de uma alma. A gente costuma dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não tem nenhum versículo que fala exatamente essa frase. Não tem nenhum versículo que diz literalmente essa frase. Mas existe Mateus 16, 26, que traz esse conceito. Então é um conceito certo. Tem um respaldo bíblico muito forte em Mateus 16, 26. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Olha só o que Jesus pergunta. O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nada. Nada. Nenhum valor, nenhuma propriedade, nenhuma empresa, nenhum preço pode ser dado em troca de uma alma, de uma pessoa, de uma vida. Porque Jesus, para nos comprar para Deus, ele derramou o seu sangue precioso. O sangue do próprio Jesus. Ele deixou a glória dos céus. Então esse preço é incalculável para nós. Quem pode calcular esse preço? Quem já esteve no céu para medir a glória dos céus que Jesus abriu mão para morrer na cruz por mim e por você? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A gente costuma dizer isso e a gente pode continuar dizendo isso. Ela vale mais do que todas as riquezas dessa terra. Salmo 49, versículo 7, versículo 8, também afirma algo parecido. Diz assim, homem algum pode remir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Querido, não tem preço. Não tem preço. A sua vida não tem preço. A vida do seu filho não tem preço. Do seu vizinho não tem preço. Nenhuma vida tem preço. Nenhuma vida. Nenhuma alma tem preço. Por isso que o texto que nós lemos fala que quando aquele pastor coloca as ovelhas nos seus ombros e volta para o seu aprisco, para a sua casa, ele compartilha essa alegria e tem mais alegria, tem alegria no céu quando um pecador se arrepende. É algo de extremo valor quando um pecador se arrepende. No coração de Deus, vidas, almas vêm em primeiro lugar. Não tem negociação. Jesus não negocia esse fundamento, esse preço, esse valor, essa prioridade. Ele tem uma prioridade que é almas, vidas, resgatar e salvar o perdido. É o que é essencial para Jesus. É o que está no coração do Pai, no coração de Deus. Eu estou falando algo que
que é fácil da gente entender, eu sei que você concorda comigo, mas que é fácil também da gente deixar um pouquinho de lado e às vezes não viver essa verdade. A gente começa a dar valor a muitas coisas, a muitas estruturas, e às vezes a gente deixa de dar o valor adequado, o valor que Deus dá, o mesmo valor que Deus dá às pessoas, às vidas, às almas. Cada alma é preciosa, é valiosa. É a prioridade de Deus. E essa mensagem te trouxe até aqui, até esse ponto, para você saber, para você perceber que nada do que a gente possa fazer, nenhuma oração, nenhuma campanha, nada pode transformar os meus desejos, os seus desejos em prioridade para Deus. Presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Essa é a palavra-chave para você nessa noite. Nada vai transformar aquilo que eu quero muito em prioridade para Deus. Você está me entendendo? A prioridade de Deus já está estabelecida no coração dele. Por isso que a gente precisa conhecer o coração do Pai. Porque aí a gente não se frustra. Se a gente conhecer o coração do Pai, ele tem uma batida. E essa batida são almas, vidas. É resgatar pessoas, é livrar pessoas da ira vindoura, da condenação. Foi para isso que Deus nos levantou, foi para isso que Deus nos estabeleceu como igreja. Nós temos um chamado. E esse chamado é resgatar pessoas, é discipular vidas. Eu escutei, na verdade assisti uma conferência missionária online há um mês atrás, no início do isolamento. Inclusive essa conferência, eu irei, ela teve que mudar, de presencial para online no final de março. E um dos missionários, um dos preletores, eles falavam assim: Jesus tem uma estratégia para alcançar todas as nações. Jesus tem uma estratégia para alcançar pessoas, resgatar vidas. Não são muitas estratégias, não são diversas estratégias, não são estratégias do outro mundo, de marketing poderoso. Não. Jesus tem uma estratégia. Essa estratégia é fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Ele estabeleceu isso há aproximadamente 2000 anos atrás. E isso continua forte, poderoso e atual. Fazer discípulo. Esse é o nosso chamado. Conduzir pessoas até Jesus. Levar pessoas a conhecer Jesus, a conhecer o coração do Pai. É isso que está no coração dele para o nosso coração. Mas a gente se desvia desse caminho quando a gente começa a colocar as nossas prioridades em primeiro lugar. E eu não estou falando que os seus desejos, que os meus desejos, eles são pouco importantes e que Jesus não se preocupa com eles. Eu não estou falando isso. O seu desejo de conquistar uma formação, uma faculdade, ou um emprego melhor, ou uma casa, enfim, uma vida melhor, uma família abençoada. Jesus se preocupa com cada desejo teu. Mas a prioridade, o que vem primeiro, são vidas, são almas. Esses desejos, eles não vão passar à frente da prioridade de Jesus. Você que está me ouvindo, que o Espírito Santo possa estar ministrando ao teu coração essas duas verdades sobre ser humilde
depender totalmente de Deus e não ver ninguém e nada com um olhar altivo, com soberba ou orgulho. A gente tem que seguir o coração de Jesus, a gente tem que servir, ser servo, o maior que seja servo. E o segundo aspecto é priorizar as vidas, as almas. Esse momento de isolamento tem feito a gente refletir muito. E tem sido útil para isso, para a gente perceber, para a gente aprender um pouco mais sobre o coração de Deus. Você vê que muitas coisas que a gente fazia anteriormente, a gente teve que deixar de fazer. E agora a gente vai estar priorizando pessoas, corações, vidas, as almas. Amém? Por isso, para você que está longe de Deus, talvez tem sido muito novo isso aqui. Eu estou pregando olhando para uma câmera. Eu nunca preguei nessa igreja com a igreja tão vazia, né? Eu estou com o pastor Paulo aqui do meu lado, o Marquinho aqui na minha frente, o Jorge Lucas também, 3 pessoas. E não faço ideia de quem está aí do outro lado. Depois eu posso até olhar os comentários. Aonde está chegando essa mensagem, qual lar que está chegando. Eu sei que tem muitas pessoas da nossa igreja assistindo, mas isso é muito novo, parece que eu estou pregando pela primeira vez. No início eu fiquei um pouco nervoso. A gente costumava ficar nervoso quando a igreja estava muito cheia. E agora a gente está nervoso com a igreja vazia, tendo todo um cuidado para trazer uma mensagem clara para você, que está aí na sua casa ouvindo, assistindo, né, esse culto online. Mas talvez você que esteja me assistindo não seja da igreja e esteja longe de Deus. E eu não estou falando que você está longe da igreja. Talvez você esteja longe de Deus. De Deus. Talvez você se afastou de Deus por alguma situação. Você pode ter tido uma boa razão para isso. Mas eu quero afirmar para você que você é prioridade para Deus. Você é uma das vidas que Jesus ia se sentar, ia fazer uma refeição, ia ter prazer de entrar na sua casa para poder conversar com você, te ouvir, curar a tua vida, curar o teu coração. Jesus, ele continua sendo o mesmo, ele não muda, ele não muda. As prioridades dele continuam sendo a mesma. Ele quer te dar esperança. Nesse momento onde pessoas estão perdendo a esperança, a gente já ouviu relato de pessoas que estão ficando com pressão alta, outras pessoas infartando por conta de medo dessa doença, desse momento. E Jesus, o Pai, Ele quer trazer consolo para o teu coração. O Espírito Santo é o Consolador. Ele entra na tua vida, Ele consola o teu coração, Ele lança fora todo medo. Então eu profetizo sobre a sua vida, sobre a tua casa, o amor de Deus entra na sua vida agora e lança fora todo medo. É isso que o amor de Deus faz. O amor de Deus lança fora todo medo e te traz uma esperança. E a esperança que Jesus traz não é qualquer esperança, é uma esperança viva, viva. Você tem muito valor, você é muito amado, você é a prioridade de Deus. Ele quer mudar a sua vida. Se você está perto de uma pessoa, eu queria que você orasse comigo agora. Eu não sei se você está sozinho aí na sua casa, não sei se você está com alguém. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos e orar comigo. A orar de forma muito sincera com o Pai.
Jesus conhece o nosso coração, sabe o nosso deitar, o nosso levantar, Ele nos sonda e nos conhece. Sabe cada pensamento que vem na nossa mente, conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas. E é nesse momento, quando a gente reconhece que nós precisamos de Deus, precisamos de Jesus, que nós sozinhos não podemos fazer nada, é o momento que Ele nos fortalece. É o momento que Ele nos exalta, é o momento que Ele nos levanta. Então eu queria orar e te abençoar essa noite. Senhor, que o Teu amor venha lançar fora todo medo agora. Que o Teu amor venha inundar cada casa, aonde a minha voz está chegando agora, que possa chegar o Teu amor. Ó Deus, venha alcançar esses corações, aqueles corações que o Senhor já conhece, esses corações possam estar Te recebendo agora. Que haja reconciliação nesse momento. Senhor, nós cremos na Tua obra, nós cremos no poder do Evangelho, nós cremos no amor de Deus, que não nos confunde, nós cremos na Tua esperança, que não nos confunde, que é viva, em nome de Jesus. Que haja arrependimento, que haja quebrantamento, porque quando quebrantamos o nosso coração, o Senhor, Ele não nos despreza, o Senhor nos alcança, nos envolve, como um pai abraça o filho, nós podemos ser abraçados por Ti essa noite, Senhor. Então venha abraçar os Seus filhos agora, venha abraçar os Seus filhos agora, Senhor. Que eles possam se sentir abraçados, amados, como prioridades do Teu coração. E Pai, nós, igreja do Senhor, servos do Senhor, que a gente possa aprender a servir. Nada além disso, Pai. Queremos servir, queremos nos associar com as pessoas. Queremos ser como o Senhor Jesus, queremos ir ao alcance de muitos e resgatar vidas até os pés da cruz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te oramos assim, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que nunca nos abandona. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter um momento de louvor. Depois eu vou deixar mais um recado para você. Então continue online com a gente, continue conectado, que eu tenho um recado importante para você. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de dor. Que Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mais Letícia.
de ti. Mais de ti, Senhor. De ti. De ti. Menos De mim. Menos de mim. Menos de mim. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. que a presença do Senhor, nessa noite, através dessa palavra do Senhor ministrada ao teu coração, a presença do Senhor invada o teu lar, cresça dentro da tua vida e te transforme, te faça conhecer, te faça enxergar e perceber a vontade de Deus e conhecer o coração do Pai. Que Deus te abençoe. Presbítero Marcos. Querido, a gente tem um desafio para você. A gente tem uma oportunidade para te oferecer, e essa oportunidade é uma oportunidade missionária. Eu quero trazer uma realidade para você. Eu tive uma chamada, né, em vídeo, uma reunião com o pastor Elecir. O pastor Elecir, ele pregou há um mês atrás, um pouco antes do isolamento, aqui na nossa igreja. Ele é o diretor executivo da Missão Cristã Europeia. E a gente, eu já fico tomando posse, a gente está certo, porque nós somos uma igreja, amém? Essa missão tem muitas famílias brasileiras em países europeus como missionários. E essas famílias estão distribuídas ali em Portugal, Espanha, Croácia, Sérvia e muitos países ali. Essas famílias, elas estão passando algumas dificuldades. Essas dificuldades têm a ver com a situação financeira do momento. O primeiro aspecto é o dólar. O dólar está muito alto. Então, quando uma oferta do Brasil é enviada para lá, eles recebem menos valor na moeda local, quer seja o euro ou quer seja outra moeda de algum país europeu. Os alimentos, né, diversas coisas na Europa estão ficando mais caras, porque há uma escassez, há muitas instituições fechadas, né, comércio fechado, e há uma escassez de produtos. Então, a realidade dessas famílias é o seguinte: eles estão recebendo menos valor e as coisas estão mais caras para eles lá. Outra realidade é que as igrejas fechadas, com cultos online, elas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não conseguem receber de oferta e de dízimo aquilo que recebiam anteriormente. Isso tem sido uma realidade. E as igrejas que ofertam para esses irmãos lá estão tendo dificuldade também. Então, hoje a gente vai te dar a oportunidade de você
ofertar para missões. Então, a gente tem um culto missionário todo mês aqui na igreja, que geralmente é o segundo domingo. Esse mês, como é tudo novo, a gente acabou mudando para o terceiro, porque domingo passado foi ceia. Então, esse se torna o nosso domingo missionário de abril. A gente vai continuar fazendo missões por uma simples razão, porque as vidas, elas têm prioridade no coração de Deus. A gente não sabe de onde vai vir recursos para os missionários nesse momento, mas a gente sabe que é do interesse de Deus expandir a sua obra, alcançar vidas. Então, Senhor, venha nos usar. A minha forma é ofertar, é orar e mobilizar, é falar com você agora que está me assistindo. Então, o desafio é, essa semana, você ofertar na conta da igreja, e você, após esse anúncio aqui, você vai ter aí o acesso à conta da igreja, como você deve fazer isso. Lá no grupo do WhatsApp também, a gente vai estar colocando a conta da igreja, e também vai estar aparecendo na tela para você, não é isso? Vai aparecer aí na tela, você pode estar fazendo o seu depósito, a sua transferência, de forma mais segura, mais cômoda para você. O que a gente precisa é que você sinalize para o nosso secretário, Marco Aurélio, que aquela oferta é uma oferta missionária. E aí a gente vai juntar isso e vai enviar para a missão cristã europeia. Está na sua tela, né? Vai entrar na sua tela, ou já está aí, a conta da igreja. Mas a gente precisa que depois você mande uma mensagem, pode ser pelo WhatsApp, deve ser pelo WhatsApp, muito mais prático, que você sinalize, essa oferta é missionária. Irmãos, não tenha em mente que qualquer oferta vai abençoar. Nós juntos podemos fazer muitas coisas. Eu sei que a realidade de muitas pessoas é diminuição de renda nessa hora. Mas talvez seja nessa hora que Jesus queira desafiar a gente a ser fiel e a semear na sua obra. Ele não pede para a gente semear quando está sobrando, quando está tudo bem. Então, talvez o desafio seja duro mesmo. E eu estou falando isso e estou pensando na minha realidade, da minha realidade familiar, que também foi diminuição de renda, por conta da esposa não estar podendo trabalhar. A gente está com o negócio fechado. Mas nenhum tipo de preocupação passa no nosso coração agora, porque a gente confia no Senhor. Amém? Então, se 100 pessoas ofertarem R$10, a gente manda uma oferta de 1.000. Né? Só estou dando um exemplo de que R$10 pode fazer a diferença na vida de uma família que de repente está com uma dificuldade até de se alimentar agora, uma família de missionário. Eu não sei qual dificuldade, né, específica cada família tem agora. Só sei que a gente vai socorrer pessoas, missionários, que estão lá na linha de frente ganhando vidas. Amém? Então, está aí o desafio, e lembre-se de que a sua oferta é uma semente, e essa semente vai cair numa boa terra. Seja fiel no pouco, que o Senhor vai nos colocar sobre muito. Então essa é a promessa de Deus. Nosso coração, ele continua fiel ao Pai, independente de circunstâncias. As circunstâncias exteriores não mudam o que está no nosso coração, no nosso relacionamento com nosso Pai. Amém? Deus te abençoe. Eu vou convidar o pastor Paulo, ele vai estar dando a bênção e a gente vai estar encerrando. Antes disso, obrigado. Antes disso, a gente vai ter os anúncios. Então, eu vou dar um anúncio rapidinho aqui. A gente tem, no domingo, próximo encontro são as lives pastorais. Não é isso? Segunda, quarta e sexta, 10 horas, live com o pastor Carlos. Então, lives pastorais, segunda, quartas e sexta. Eu acho que assim é fácil para você memorizar, você que não está sabendo ainda. Então, 10 horas da manhã,
Segunda, quarta e sexta, live pastoral. Nesse canal do Facebook, IEC Maricá. Terça-feira de oração, 7h30. Então, o nosso culto de oração continua. E sendo online, no canal também. Tudo isso no canal do Facebook, sempre. Terça-feira, 7h30 da noite. Às quinta-feira, nós temos o nosso Cuidando das Emoções, com a psicóloga Charlene. Falei certo. E às 10 horas da manhã, essa live tem nos abençoado. Na última ela falou sobre ansiedade. Já vai para o 3º episódio. E tudo isso você pode estar assistindo, se você não assistiu ainda, no YouTube, IEC Maricá, no nosso canal no YouTube. Live dos jovens, sábado 7h30. Esse sábado nós vamos fazer pelo Zoom. Então você jovem, você precisa estar conectado ali no grupão do FOL1, e ali a gente vai dar o link para você entrar na sala. Então vai ser uma reunião fechada pelo aplicativo chamado Zoom. Não vai ser no Instagram dessa vez. E domingo, nós temos escola dominical às 9 da manhã e o nosso culto às 7, né, como aconteceu hoje, para abençoar a sua vida. Assim, esqueci. Eu esqueci da minha live. Sábado, 10 horas, cuidando do corpo, né? Essa live é uma dobradinha aí. Eu e a Viviane, eu tenho falado de nutrição, e a Viviane vai estar selecionando, indicando aulas que você pode estar consultando, aulas de alongamento. Já deixou uma aula de alongamento para você essa semana. Então, cuidando do corpo, na verdade a gente faz um grande bate-papo, um grande tira-dúvida, tá bom? Não é uma palestra, é um grande tira-dúvida também no Facebook da igreja. E eu faço com muito prazer isso, tá? Eu fico ansioso para chegar sábado lá e conversar sobre nutrição. Então, não estou podendo atender presencialmente no meu trabalho. Então, estar ali falando de nutrição para você é um prazer. Vai ser um prazer receber você lá na nossa live. Vamos ter a bênção apostólica. Chamar o pastor Paulo aqui. Deus te abençoe a sua vida, a sua família essa semana. Amém, amém. Vamos orar. Então tá aí, irmãos. Nós temos aproveitado esse momento. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do culto, né? De como nós temos aprendido com esse momento. E aí nós temos aí essas ferramentas colocadas à sua disposição para você cuidar da sua vida espiritual. Você tem aí o alimento espiritual através das mensagens pastorais. Você tem o espaço de oração, você tem o espaço para cuidar do seu psicológico, o espaço para cuidar do seu físico, né? Eu estou precisando. Então você tem aí todas essas ferramentas à sua disposição. Se você está tendo alguma dificuldade, se você não faz parte do grupo de WhatsApp, se você está tendo alguma dificuldade, procure um de nós para que nós possamos estar te ajudando, incluindo você, para que você tenha acesso a todas essas ferramentas. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos logo após a bênção. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós queremos te agradecer, Deus, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Muito obrigado, Deus, porque, como foi dito aqui, templos estão fechados, mas a tua igreja não para, a tua igreja avança. E nesse tempo, muito obrigado pelas estratégias, muito obrigado, a Deus, por aquilo que o Senhor tem colocado, a Deus, à nossa disposição, para nós alcançarmos, a Deus, as vidas através da mensagem do teu evangelho. Nesse momento tão especial, Pai, nós queremos orar pelos nossos missionários, aqueles, ó Deus, que estão fora da sua pátria, ou até aqueles que estão aqui no Brasil, mas que estão, ó Deus, nos campos missionários. Deus, nós pedimos em nome de Jesus que nessa hora o socorro esteja sendo, ó Deus, providenciado para a vida desses irmãos, seja financeiro, seja através, ó Pai, de uma ligação, mas que haja nessa noite um mover da tua igreja, para que a tua igreja, ó Deus, seja impulsionada a socorrer esses irmãos, ó Pai. Nós cremos que nesta semana,
Ó Deus, nós sabemos que muitos dos nossos missionários serão abençoados através dessa palavra, através dessa convocação, ó Pai. Nós te pedimos que, ó Deus, o Teu Espírito Santo venha fazer, ó Deus, com que nós não venhamos a olhar as nossas dificuldades e assim, ó Deus, não nos vermos capazes de ajudar, mas que o Teu Espírito Santo venha nos mover a saber que nós, ó Deus, somos, ó Deus, aqueles que sustentam os Teus filhos lá, não apenas com a nossa oração, mas economicamente, ó Pai. Nós abençoamos cada um desses missionários e nós abençoamos a Tua igreja. Dá uma semana de vitória para cada um de nós. Nós aguardamos ansiosamente a mudança de todo esse quadro, mas enquanto isso, enquanto não fazemos isso, enquanto estamos, ó Deus, presos, nós queremos estar como Paulo e Silas, nós queremos estar Te adorando, porque os nossos lábios e a nossa vida, ela foi liberta, nós Te exaltamos e nós Te pedimos, ó Pai, que enquanto nós estivermos Te adorando, ó Pai, que o Senhor mude toda a realidade da nossa nação e do mundo. Nós assim oramos, crendo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e o ensino do Espírito Santo de Deus esteja reunido com toda a igreja, reunida sobre toda a face da terra, dentro de cada lar, e a tua igreja assim declara dizendo amém. Que Deus te abençoe, uma semana de vitória para vocês e até terça-feira, até amanhã, 10 horas da manhã, com a nossa live pastoral com o pastor Carlos. Deus te abençoe.